Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Aqui, bom dia. Bom dia, Mustafa, tudo bem? Pessoal, Tudo bem? bem-vindos ao seminário. Na noite de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isquemia cerebral. Nós trouxemos um artigo sobre acidente vascular encefálico e nós vamos estudar o efeito de um antiepilético, que é o perampanel, que é um fármaco que atua em receptores AMPA, bloqueando esses receptores e gerando um efeito neuroprotetor. Na noite de hoje nós vamos ter o Bruno apresentando. Bruno, tudo bem? Tudo bem, professor? Tudo bem. Bom, pessoal, antes da gente começar, já peço para quem estiver assistindo, já dá um joinha, já assina no nosso canal, e aí a gente vai continuar agora com a nossa apresentação. Tudo pronto aí, Bruno? Tudo certo, professor. Vamos lá. Então, vamos lá. Sou orientado pelo professor. Hiperativação faz com que haja um aumento dos níveis intracelulares de cálcio, e esse aumento dos níveis intracelulares de cálcio faz com que haja uma estimulação de diversas proteínas diferentes intracelulares, que por sua vez vão levar ao aumento dos processos inflamatórios, como por exemplo, aumentar a atividade da cascata de ácido araquidônico e produzir prostaglandinas, leucotrienos,
como também vai gerar lipoperoxidação. Essa lipoperoxidação está relacionada com a geração de radicais livres de oxigênio, que por sua vez também está relacionado aqui com os danos e lesões mitocondriais. E, além disso, a gente também tem a estimulação de proteases e a quebra de DNA. Ou seja, a gente tem inúmeros fatores diferentes, olhando para o contexto aqui do neurônio, que fazem com que ele entre em processos de apoptose ou até mesmo, né, em processos de necrose, que é a morte celular não programada. O ponto que é interessante de falar sobre esse trabalho aqui, sobre a isquemia, é que, como eu falei para vocês, a isquemia ela consegue promover um aumento da liberação de glutamato. Nos níveis fisiológicos, o glutamato e essas sinapses glutamatérgicas, elas têm uma importância bastante direta nos processos de memorização, neurogênese e sinaptogênese. Uma vez que a plasticidade sináptica relacionada com o processo de LTP, que é o processo de potenciação de longo prazo, está intimamente relacionado com a ativação do receptor NMDA. Então, olhando aqui para níveis fisiológicos, a gente sabe que quando existe uma estimulação de alta frequência com a liberação de glutamato sobre esse receptor NMDA, há a despolarização da célula e entrada de cálcio, e essa entrada de cálcio ativa diversas vias que, por sua vez, vão buscar facilitar a atividade, né, ou a transmissão sináptica, por isso que chama potenciação de longo prazo. Essas alterações aqui, elas ocorrem tanto a nível pós-sináptico como a nível pré-sináptico, mas olhando no nível pós-sináptico, a gente sabe que um ponto importante é a deposição aqui, né, o tráfego, a produção e o tráfego de receptores AMPA, porque o aumento desses receptores AMPA são importantes para fazer com que haja uma maior atividade glutamatérgica e atividade sináptica aqui. Só que a gente também tem o processo inverso, que é o LTD, que seria depressão de longo prazo, que é essencialmente quando você tem uma diminuição dessa atividade glutamatérgica, ou seja, um estímulo de baixa frequência, faz com que haja uma baixa atividade do receptor NMDA, e isso influencia para que os níveis intracelulares de cálcio aqui ativem outras vias que estão relacionadas com a retirada dos receptores AMPA. Por que eu estou falando sobre isso? Porque esse processo fisiológico aqui de LTP e LTD é bastante importante, como eu falei anteriormente, para a memória, só que na isquemia a gente tem um outro tipo de LTP patológico, que é chamado de LTP induzido por isquemia, ou ILTP. Esse LTP induzido por isquemia tem essencialmente o mesmo parâmetro. A gente vai fazer o quê? A gente vai ter uma atividade de glutamato, e essa atividade de glutamato vai promover o LTP, né? Só que o interessante é que, olhando para essa imagem aqui agora, a gente consegue mostrar que o LTP está relacionado com a atividade de várias vias intracelulares que são sensores de cálcio, como a PKA, PKC e a calmodulina quinase 2. Em neurônios, geralmente a calmodulina quinase 2-alfa, que fazem esse processo de difusão lateral, ou seja, pegam esses AMPAs que estão aqui nos sítios extrassinápticos e começam a colocar nos sítios sinápticos. Só que no processo de isquemia, a gente começa a ter formas de plasticidade sináptica diferentes que são patológicas. Essas formas estão relacionadas, de certa forma, com a atividade de excitotoxicidade, como também com a própria modificação a nível de circuitaria, que faz com que partes específicas do cérebro seja mais capaz, né, ou mais sensível a essas alterações isquêmicas. Agora, eu falei várias e várias vezes aqui de AMPA, e para a gente entender qual que é a importância desse AMPA sobre a atividade glutamatérgica, é legal a gente trazer aqui as estruturas, né? Como que é a estrutura desse AMPA. Então, basicamente, o AMPA é um canal tretamérico, um canal de sódio, em algumas subunidades também é um canal permeável a cálcio, que é composto por duas subunidades, né? Tetrâmeros aqui, que são feitos de dímeros. Então, você tem a GLUA1, que aqui está escrito GLUR1, e GLUA2, que está escrito R2. E aí, em geral, no cérebro, a gente tem mais a deposição, né, a formação, na verdade, de composição de receptor AMPA em GLUA1 e GLUA2, mas a gente também pode ter GLUA1, GLUA1. E o interessante é que esse tipo de composição sináptica aqui, GLUA1, GLUA1, é especialmente sensível ao cálcio.
e isso promove algumas outras alterações interessantes, como, por exemplo, hoje a gente já sabe que esse tipo de sinapse aqui, né, sinapses que contém esse tipo de receptor aqui, de composição, são mais presentes em cérebros que têm isquemia, uma vez que, né, é mais permeável ao cálcio, então é mais fácil de promover o aumento de atividades intracelulares de cálcio. Então, qual que é a ideia do trabalho? A ideia do trabalho é tentar utilizar o perampanel, que vou chamar aqui para frente de PER, que é um antagonista de receptor AMPA. Ele é utilizado hoje já é utilizado como uma droga antiepiléptica. Então, a ideia é que, se você tem esse processo de isquemia, né, que induz o LTP patológico, será que se eu fizer um pré-tratamento com esse perampanel bloqueando a atividade, né, de AMPA, eu consigo ter uma proteção, né, uma neuroproteção em favor da proteção contra o processo isquêmico? É essa ideia que os autores querem trabalhar. Então, como metodologias, eles utilizaram a eletrofisiologia e o esquema de OGD, que é a deprivação ou depressão. Enfim, é quando você tem a privação de oxigênio e de glicose em células, né? Então, eles pegaram fatias córtico-estriatais e hipocampais, com essas espessuras aqui, de ratos Wistar de 4 semanas de idade, e eles começaram a fazer estudos de eletrofisiologia, com PET clamp, né? Então, eles analisam potenciais excitatórios extracelulares, hipocampais, né? Colocando ali os eletrodos em partes diferentes, e aí eles também fazem esse modelo de isquemia in vitro, né? Onde basicamente você tem uma câmara aqui onde vai ser realizada essa isquemia in vitro, você coloca ali a sua cultura celular e aí tem um tubo de infusão e um cabo de sensor aqui para poder quantificar como que está o nível de oxigênio e nitrogênio, e aí você começa a modificar para esse tipo de solução aqui, ó, uma solução de líquido cérebro espinal artificial com 95% de N2 e 5% de CO2, ou seja, você basicamente está tirando o oxigênio e colocando só gás carbônico, e ainda você substitui a glicose por sacarose, né, que em geral essas células aqui, elas não utilizam sacarose como substrato energético. Então você tira oxigênio, tira glicose e simula in vitro o processo isquêmico. E aí, para induzir o LTP, eles utilizaram um protocolo de estimulação de alta frequência, que você dura 1 segundo e faz, né, 100 Hz com uma alta frequência e enfatiza hipocampais. O LTP isquêmico vai ser induzido, obviamente, por um breve episódio de isquemia de 2 a 5 minutos. De 2 a 2 minutos e meio. Eles fazem também a técnica de fracionamento subcelular e o Western blot. Essa técnica de fracionamento subcelular, essencialmente, você pega um tecido ou uma suspensão de células, homogeniza, centrifuga com um tipo de solução detergente, né, lisante de células, aí você vai ter a fração celular, depois você aumenta a força do detergente e centrifuga numa velocidade maior, e aí você tem a fração orgânica de organelas aqui, e depois você tem a fração nuclear. Então você consegue ver frações de proteínas em partes diferentes do cérebro. E eles também utilizaram o Western blot, que, para quem não sabe, essencialmente é uma técnica também chamada de técnica de imunoblot, onde você faz eletroforese de proteínas em um gel de SDS. Com essa eletroforese, você consegue ter as proteínas separadas de forma bem interessante, com base no peso molecular delas. Você passa isso para uma membrana, e nessa membrana você vai marcar ela com anticorpos primários específicos para a proteína que você quer avaliar, e depois você marca com anticorpo secundário específico para o primário e revela ele, geralmente através de quimioluminescência. Os anticorpos utilizados nesse artigo foram, obviamente, as subunidades diferentes de GLUA1, né, de AMPA. Seria o GLUA1, GLUA2 e GLUA3. Essa subunidade aqui é a menos presente no cérebro, mas ainda é presente em alguns neurônios específicos, e ainda olharam a fosforilação nesse resíduo aqui de GLUA1. A droga, como eu já falei para vocês, é o perampanel, né? Eles quiseram avaliar o perampanel em várias condições diferentes. Então, primeiramente, a fim de avaliar o efeito dele na transmissão sináptica, eles utilizaram aqueles esquemas de banho, né? Como se fosse banho de órgãos, mas não é banho de órgãos. Enfim, como é a célula, ele basicamente injeta a droga ali naquele meio de cultura. Ele também aplica nas experiências OGD para poder utilizar
analisar, né, o perfil neuroprotetor dessa droga. Então, a gente consegue ver que eles colocam 10 minutos antes do AGD e depois mantém a droga lá enquanto está acontecendo o processo de AGD, e também na análise do LTP fisiológico, eles utilizam durante toda a gravação. Então, vamos falar agora sobre os resultados. Então, primeiro, eles quiseram ver qual que é o efeito do PER na transmissão sináptica. Qual que é a ideia dessa parte do trabalho? É tentar mostrar, né, uma curva dose-resposta para ver quais são os níveis, quais são as concentrações de droga responsáveis por inibir a transmissão sináptica, porque eu disse para vocês que ele é um antagonista de receptor AMPA. Se você bloqueia muito o AMPA, né, e muitos AMPAs diferentes, você vai essencialmente parar a transmissão sináptica. Então, eles querem ver isso em locais diferentes. Então, eles viram aqui no estriato dorsal, na região hipocampal, e acharam que o IC50, ou seja, a concentração mínima para poder diminuir o potencial excitatório aqui em 50%, foi de 132 nanomolar, e agora no hipocampo foi 335. Eles discutem que isso aqui provavelmente está relacionado com diferentes concentrações de receptor AMPA e de distribuição desses receptores AMPA sobre o estriado dorsal e sobre a região hipocampal de CA1. Provavelmente na região hipocampal você tem muito mais, então né, como a gente sabe que a região hipocampal CA1 é uma região bastante glutamatérgica, talvez por conta disso a dose IC50 seja maior. Aí eles analisaram o efeito de PER, né, perda de potencial de campo induzido por OGD. Então, essencialmente, o que acontece? Quando você promove o esquema de OGD e o esquema de LTP induzido, você tem essa diminuição aqui desse potencial de campo. Isso estando relacionado tanto com as alterações plásticas induzidas pelo LTP patológico, como também por morte de neurônios, né? E aí, o que é interessante? Eles mostram aqui em doses diferentes, como se fosse para tentar analisar uma curva dose-resposta mesmo. Então, eles veem aqui que você faz... Isso aqui são os gráficos IV pré-OGD e pós-OGD. IV é por conta da forma como ele é feito aqui, né? Quando você faz a análise, né, do PET clamp. Aqui a gente vê que quando você compara o grupo controle com a menor dose 0,1 nanomolar, não tem muita diferença. Quando você já olha por 0,3 nanomolar, já vê uma diferença significativa aqui, ou seja, você vê que há uma prevenção da perda de potencial de campo induzido pelo OGD com essa dose aqui da droga. E aí quando você dá uma dose ainda maior, de 1 nanomolar, você vê um aumento também significativo. E aí aqui eles vão fazer a análise de, novamente, SE50, né? Que é basicamente quanto que você tem que dar de droga, na concentração da droga, para poder ter o efeito de 50%, né? Então você vai vendo aqui essa amplitude sendo diferenciada, e eles acham o SE50 de 0,16 nanomolar. E aqui eles fazem a análise que a gente chama de Input-Output Ratio, que é uma análise eletrofisiológica para poder ver se existem diferenças intrínsecas aos neurônios ali da célula de cultura, no sentido das propriedades elétricas deles. Porque por mais que a gente saiba que o perampanel é específico para receptor AMPA, talvez ele possa ter algum tipo de alteração em bombas de sódio e potássio ou outras alterações que fazem com que os neurônios acabam estando mais propensos a disparar ou menos propensos a disparar. Então eles controlam, eles analisam o input e output e veem que não tem diferença, ou seja, provavelmente os efeitos que a gente está vendo aqui não está relacionado com a alteração da propriedade elétrica do neurônio em si, mas sim com bloqueio específico do receptor AMPA. Aí eles analisam também, né, tudo que eu estou falando aqui é no estriado, e eles fazem a mesma coisa na região hipocampal. E, essencialmente, a gente vê basicamente a mesma coisa também. A dose de... Só que... o que é interessante aqui da dose hipocampal é que a dose para poder promover efeitos significativos, né, de neuroproteção é maior no hipocampo do que no estriado. Novamente, eles discutem que isso provavelmente acontece por conta da diferença de subpopulação ali de neurônio entre o estriado e o hipocampo. Uma vez que, em geral, os neurônios estriatais são mais colinérgicos e gabaérgicos, apesar de ter receptores AMPA ali. E o que eu acho interessante é que eles mostram que existe uma neuroproteção relacionada aqui com a recuperação, né, a prevenção da perda de potencial de campo induzido por OGD no grupo tratado com 30 nanomolar de PER e de 100 nanomolar também.
E aí eles fazem aquela mesma análise do estriado, só que agora eles veem uma dose maior, que é 30 nanomolar. Fazem a mesma análise de input ratio, e nessa análise de input ratio eles não conseguiram ver nenhuma diferença, apesar de que aqui a gente já começa a achar um pouquinho estranho, mas os dados nos mostram que não houve nenhuma diferença. O que é o interessante? É que, depois disso, eles buscaram tentar entender se existe variação desse efeito entre o processo de LTP fisiológico e o processo de LTP isquêmico. Uma vez que o processo de LTP fisiológico e o isquêmico é muito parecido, seria interessante entender se essa droga tem potencial de alterar bastante nas doses que eles estão encontrando aqui, o LTP fisiológico, porque isso seria uma coisa prejudicial, né? Porque, como eu disse, o LTP é muito importante para os processos de plasticidade sináptica e de memória. E como o artigo mesmo discute, existem várias outras drogas que são antiepilépticas e têm esse mecanismo de modulação de AMPA, que também apresentam alguns sintomas como déficits cognitivos, provavelmente por conta de produção de efeitos anti-LTP fisiológico. E aí eles quiseram ver se a dose que eles encontraram que é relevante para esse processo de neuroproteção é relevante, é interessante para o LTP fisiológico. E aí eles veem aqui que quando você faz o LTP fisiológico, que é com a estimulação de alta frequência, você não vê diferença pré e pós a estimulação de alta frequência no grupo controle e o grupo tratado com 0,3 nanomolar de PER. E também não vem diferença, olhando aqui para o hipocampo, entre o grupo controle e o grupo tratado com 30 nanomolar. E isso é interessante, por quê? Porque aí eles pegam as mesmas doses aqui e agora eles vão tentar analisar isso no pré e pós-OGD, ou seja, pré e pós-isquemia. E aí o que acontece? Você vê que quando acontece o processo de OGD, o grupo controle está aqui com o LTP acontecendo, certo? Então a gente está vendo aqui, ó, EPSC aumentando, que é basicamente o LTP, né, a facilitação sináptica acontecendo por conta do processo isquêmico, só que a dose de 0,3 previne esse processo de LTP isquêmico, ou seja, ele previne com que haja essas alterações plásticas aberrantes ou anormais. E isso acontece tanto na região estriatal quanto na região hipocampal. E isso é muito interessante, porque o que eles discutem? Que algumas outras doses, quando você vai, como a gente viu lá, conforme você vai aumentando a dose de PER aqui, você tem uma curva dose-resposta característica que vai fazer com que haja o bloqueio da transmissão sináptica e a inibição do próprio LTP. E aí eles discutem que é muito interessante ver que a dose que conseguem ver neuroproteção, no sentido aqui específico de alterações de LTP, é a mesma dose que não promove alterações no LTP fisiológico. E aí eles vão discutir isso aqui mais para frente, analisando o efeito de PER nas alterações da composição dos receptores AMPA induzidas por OGD. Então, nesse primeiro gráfico aqui, eles mostram o hipocampo estriado e as diferentes subunidades. E como eu disse para vocês, existem umas composições de subunidades que são mais importantes para a isquemia do que outras, como, por exemplo, a subunidade GLUA1. Como eu falei no começo da apresentação, a gente sabe que os processos isquêmicos têm uma tendência de aumentar as subunidades GLUA1, ou seja, os receptores AMPA que possuem essas duas subunidades. E aí eles veem que há uma diminuição significativa quando você compara aqui, há um aumento significativo, na verdade, quando você compara o hipocampo e o estriado aqui, olhando para a região, para a subunidade GLUA1, e há também um aumento significativo de GLUA2. GLUA3 não teve muita alteração, mas foi aquilo que eu falei, ele não é muito expresso nas áreas que eles estão ali analisando. Só que aí, depois disso, eles começaram a querer olhar o quê? Olhar no hipocampo e no estriado, a pré e pós-isquemia, as doses diferentes de perampanel e o que acontece na expressão dessas subunidades de AMPA. Então, o que eles veem interessante? Nesse só laranja aqui, que está branco no meio, ele é o pós-OGD, só que tratado com controle. E esse laranja todo, ele é pós-OGD, mas tratado com a droga em 30 nanomolar aqui no hipocampo, que é aquela dose que eles tinham achado no resultado anterior. Aí, o que eles veem? Eles veem que quando você faz o OGD, você aumenta aqui a expressão de GLUA1, que é isso daqui. Só que quando você compara esse aumento de GLUA1, essa expressão de GLUA1 com a expressão de GLUA1 no grupo tratado com 30 nanomolar, você vê uma prevenção desse aumento de GLUA1. E não vê nenhum outro efeito significativo aqui nas outras subunidades.
E aí eles vão lá e tentam fazer a análise da fosforilação na serina 845, que está relacionada ali com o tráfego dessas subunidades e com a atividade de GLUA1, e aí eles não conseguem ver a diferença. E que é interessante, que a mesma coisa que está acontecendo aqui no hipocampo também é visto no estriado. Você vê que há um aumento aqui, que não se mostra significativo, mas há um aumento de GLUA1 pós-OGD, e aí quando você pré-trata com o PER, 0,3 nanomolar, que é aquela dose que eles acharam neuroprotetoras no estriado, você tem diminuição de GLUA1, e os outros aqui não estão sendo alterados. O que a gente consegue ver dessa análise aqui? Eles começam a discutir que provavelmente existe algum, não é o tropismo a palavra certa, né? Mas existe talvez uma interação mais direta entre essa droga, perampanel, e subunidades GLUA1 do receptor AMPA. E talvez isso explique bastante o efeito neuroprotetor dela em relação aos processos de LTP induzido por isquemia. Na discussão, eles citam alguns artigos interessantes falando sobre a utilização dessa droga, em doses um pouco diferentes, obviamente, em animais, em modelos MCAO. E eles veem que promove neuroproteção nesse modelo de MCAO em camundongos, e aí algumas análises, né, eu por curiosidade quis olhar esses outros artigos, e eles veem que há sim uma alteração desse tipo de subunidade do receptor AMPA. Então, eles justificam, né, o trabalho deles, a relevância do trabalho deles para mostrar as alterações no LTP induzido por isquemia. Então, como conclusão, eles colocam que o resultado sugere que esse PER exerce um efeito neuroprotetor contra a privação de energia em duas regiões do cérebro que são sensíveis ao instituto isquêmico, né, que seria o estriado e o hipocampo, e essa proteção significativa nas concentrações do fármaco é incapaz de afetar a transmissão sináptica e a plasticidade, né? Ou seja, as doses que eles conseguiram encontrar de neurotransmissão não afetam a transmissão sináptica e a plasticidade. E no seu conjunto, essas descobertas apoiam o perampanel, né, que é uma droga antipilética de terceira geração, como novo candidato para investigação in vivo adicional para o tratamento da isquemia cerebral. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dúvida é só dizer. Bruno, muito interessante. Parabéns pela apresentação. Eu particularmente gosto desses artigos com eletrofisiologia porque eles trazem para a gente uma resposta funcional né, das drogas e dos modelos que são testados. E é interessante aqui que essa abordagem nos permite entender se os neurônios eles estão respondendo, né, após o modelo de isquemia. Então, é um artigo que traz informações que são relevantes e até por isso, né, ele foi publicado numa revista de maior prestígio. O que você achou do artigo, meu caro? Eu achei ele bem escrito, achei que a história que eles contaram foi bem legal, então eles começaram ali falando sobre o efeito do perampanel na atividade, depois mostrando quais são as alterações deles nas transmissões sinápticas no contexto de OGD, que é o modelo de isquemia e o contexto de controle, e depois finalizaram ali falando, olha, isso tudo está relacionado possivelmente ali com essa alteração de subunidades do receptor. Antes de terminar de ler, eu comecei a pensar assim, nossa, mas eu queria ver se isso tem efeito em vivo, né? E aí eles citam lá na discussão que tem efeito em vivo. E aí agora eu queria entender se existe algum desbalanço entre as vias de cálcio, né? Porque a gente sabe que existe uma interação entre receptor AMPA e calmodulina quinase 2. E eu queria saber se o que a droga está fazendo é modular a atividade de cálcio para ter menos expressão ou menos inserção de AMPA, ou se isso daí, na verdade, não é o efeito principal. Eu fiquei curioso, mas eu gostei bastante do artigo. De fato, isso é interessante se colocar que esse tipo de modelo feito com a eletrofisiologia, normalmente é o que a gente chama de ex vivo. Você tira a fatia, tá? Você coloca essa fatia num banho, e nesse banho você pode controlar a quantidade de glicose, a oxigenação, e aí você vai medir os impulsos elétricos que são gerados ali naquele tecido cerebral. Isso é muito importante porque é uma análise funcional, mas você também tem que testar isso em vivo, ou seja, também é importante você fazer os modelos de isquemia cerebral, certo? No animal,
E aí você tem modelos de isquemia focal, isquemia global, modelos que são transitórios, modelos que são permanentes, tá? E aí, com isso, você também consegue explorar se o fármaco em si ele tem potencial neuroprotetor no ambiente in vivo, certo? Então, isso também é algo relevante. Às vezes, os pesquisadores dividem em 2 trabalhos, às vezes colocam num artigo só, né? Mas é comum você observar as 2 coisas num único artigo. Esses artigos, da forma como foi posto esse, somente com eletrofisiologia, são raros, né? Enquanto os outros, somente com os testes em vivo, são mais comuns, né? Agora, com relação ao modelo, é muito importante colocar que você vai ter diferentes momentos durante o processo de isquemia em que a sinalização de cálcio ela vai oscilar, certo? Então, naquele primeiro momento em que você tem a isquemia e há a perda de controle das bombas sódio-potássio, uma liberação exacerbada de glutamato, nesse momento entra-se muito cálcio. E essa entrada maciça de cálcio, além de já levar a excitotoxicidade em algumas células que vão morrer, então a gente sabe que algumas células morrem, e nesse caso em específico, você vai perder esses receptores AMPA e também de NMDA, certo? Mas nas células que sobrevivem, é sim esperado que haja uma indução de algumas proteínas na célula, né? E que algumas proteínas sejam menos expressas. Então, esse equilíbrio vai acontecer e ele vai mudando ao longo da progressão da patologia, né? Então, o ponto aqui é interessante você observar o efeito da droga, certo? Num determinado ponto, que é quando você vai descobrir, por exemplo, qual dose que é efetiva, mas depois também é interessante você acompanhar ao longo do tempo, certo? Porque ao longo do tempo você vai vendo essa dinâmica de proteínas aumentando e diminuindo, e aí você vai vendo o efeito dela, né, nessas diferentes situações. Gustavo, o que você achou do artigo, querido? Achei bastante interessante o artigo, professor. Assim, eu tenho uma curiosidade com esses experimentos de eletrofisiologia, embora eu ache bastante difícil, até que eu acho que não é uma técnica simples, mas que pode miniaturizar o que a gente está tentando estudar, ou até justamente dar esse enfoque funcional, se a gente quer estudar um transportador, um receptor. É uma técnica que dá muita informação para a gente de como está funcionando aquela sinapse ou aquela proteína, né? A dúvida que eu tinha era se esse grupo de trabalho ele tentou fazer depois com o modelo em animais também, justamente para ver não só o aspecto funcional do efeito da droga, né, mas em vivo também. Aí eu não sei se o Bruno chegou a ver se o grupo fez um outro trabalho com animal também ou eles citam outro trabalho, eu não sei se é mais antigo ou mais novo, mas que usa a mesma droga em modelo de MCAO. Eles citam, e aí eu olhei e achei interessante, mas eu não lembro se é o mesmo grupo. Mas eles mostram que tem o mesmo efeito. Tem até outra droga que é alguma coisa panel também, que é o mesmo mecanismo que também foi testado. Então, com relação aos experimentos de eletrofisiologia, Gustavo, eles não são difíceis de fazer, não. Eles são até fáceis de fazer. É difícil dar certo, tá? Então... então, difícil é dar certo. Mas funcionando bem, com bom equipamento, com um bom computador, né, um bom detector, você consegue sim fazer experimentos que são reprodutíveis. Agora, com relação ao próprio ao fármaco, né, o Perampanel, e outros fármacos que endereçam receptores AMPA e NMDA, assim, não é novidade que esses fármacos tenham potencial neuroprotetor. Tá bom? Então, é de se esperar que se um dos principais agentes durante a isquemia cerebral que causa a morte das células é a maciça entrada de cálcio promovida pelos receptores AMPA ou receptor de NMDA, se você utilizar um fármaco que bloqueia esses receptores, né, é de se esperar um efeito protetor. Eu acho que o ganho desse trabalho é trazer que, olha, eu tenho um fármaco que, por ser mais específico para as subunidades GLUN, GLUA
certo? Eu vou ter um fármaco que vai defender mais a isquemia, sem afetar de maneira muito contundente os processos fisiológicos normais de LTP e LTD. Certo? Essa questão de especificidade. Mas, assim, basicamente, quando você analisa hipocampo, por que no hipocampo a proteção é mais contundente? Porque você tem uma densidade muito maior de neurônios glutamatérgicos, certo? E uma expressão também muito maior de receptores de NMDA e de receptores AMPA, inclusive também receptores kainato. E você vê isso no próprio dado que ele mostra, né? Então você tem essa diferença, né? A questão é, você fazer isso do ponto de vista funcional, num tecido isolado, te dá essa ideia de como é que está um circuito funcionando. A questão é que quando você tem um tecido vivo, está tudo integrado. E os sinais, eles reverberam entre estruturas. Tudo bem? E aí é por isso que você também teria que confirmar esses mesmos achados relacionados ao receptor AMPA e as suas subunidades no modelo em vivo. Porque eu também espero, se ele fizesse esse mesmo experimento no modelo em vivo, eu esperaria ver proteção. Agora, eu fiquei curioso em relação às vias, né? Quais seriam essas vias que, né, seriam ali mais bloqueadas e quais estariam ali ainda funcionando. E isso seria interessante, né? E nesse caso, ainda seria mais interessante ainda, sabe, Bruno? Porque ele poderia fazer, além dos testes motores, né, que são os testes padrão para isquemia cerebral, ele poderia até fazer algum teste de memória, já que ele está colocando que o LTP e o LTD, né, vão estar preservados. Isso eu acho que seria interessante também. Lene, o que você achou do artigo, querida? Eu gostei bastante, professor. É um pouco complexo de entender. Nos primeiros resultados, eu fiquei um pouco confusa. O Bruno explicou, mas eu acho que eu fiquei mais confusa. Eles falam do efeito do fármaco, né? No hipocampo, a dose é maior porque tem mais receptores? Na realidade, se eu não me engano, a IC50 era menor, não era isso, Bruno? No hipocampo, né? Ele era mais ativo. Não, é maior. É maior. Você precisa dar uma dose maior para gerar neuroproteção no hipocampo. E dose menor no estriado. Aí eles tentam dizer que, sim, a região de estriado que eles pegaram é uma região mais colinérgica / GABAérgica do que glutamatérgica. Que eles pegam aqueles neurônios chamados spiny neurons. Então, faz sentido. Olha o que acontece. No hipocampo, você tem uma densidade maior de neurônios glutamatérgicos, que são mais susceptíveis à isquemia. Então, você vai precisar de uma dose maior, porque lá ele naturalmente já morreria mais. No estriado, você tem uma composição majoritariamente de neurônios GABAérgicos, que são inibitórios. Esses interneurônios colinérgicos são 10, vamos colocar 15% dos neurônios. A maior parte são GABAérgicos. Então, você levar essa toxicidade desses neurônios é mais complicada, certo? É porque quando eles começam a despolarizar, eles liberam GABA. Então, nesse contexto, né, você precisaria de uma dose menor, tudo bem? Mas o experimento ele não é tão difícil, sabe, Lênia? Basicamente, você vai colocar um eletrodo num ponto da fatia e um detector no outro ponto da fatia. E aí você estimula aqui com um pequeno choque e capta a informação aqui na outra ponta, entendeu? E aí você vai estudando essa diferença de transmissão. Num tecido normal, a transmissão é 100%, certo? Num tecido que está isquemiado e que você começa a perder a funcionalidade das células, o padrão energia do sinal diminui. Certo? E o que você está estudando é que, será que a minha droga, depois ou antes de induzir a isquemia, ela consegue manter esse sinal ali próximo dos 5%, né, que seria o controle? Então, assim, o experimento em si, ele não é tão difícil de interpretar. E como eu falei para vocês, é algo que a gente faz de rotina no laboratório, que é pega o cérebro, disseca o hipocampo, corta e coloca no sistema. Só que, de fato, se você não tiver um microscópio para acertar a colocação dos eletrodos, se o seu equipamento de eletrofisiologia não estiver bem configurado e ele não for moderno, você vai ter muita dificuldade para fazer a aquisição desse sinal.
porque é um sinal muito pequeno. Então, quando você dá aquele choquinho e capta a informação, você tem que mandar para um amplificador. E se o ruído estiver muito grande, não estiver bem ajustado, na hora que você amplifica o sinal, você também amplifica o ruído. E aí é por isso que o experimento muitas vezes acaba não dando certo. Além disso, tem a questão de como é que você controla a viabilidade da fatia, né? Como é que você faz o corte de maneira certeira, rápida, sem causar muitas lesões, o processo de recuperação. Mas isso são coisas que no laboratório é rotina. A questão da eletrofisiologia em si, colocar o eletrodo e captar, aí é que é o é o difícil, sabe? Você fica ali um ano e meio para tentar conseguir fazer, e quando você acerta, você defende o mestrado em 2, 3 meses, sabe? Mas é isso. É um trabalho que eu particularmente acho elegante, e quando você usa esse tipo de técnica num artigo convencional, como os que a gente faz, aumenta o fator de impacto em 2, 3 pontos. Né? Então, porque você tem informação funcional. Né? E uma coisa que a gente poderia também trazer aqui para as próximas apresentações é um pouquinho mais sobre o papel dos receptores AMPA, principalmente nesses fenômenos de LTP e LTD, que eu acho que para o nosso grupo seria algo muito válido, tá? E assim, pessoal, eletrofisiologia, não se assustem, tá? É sempre o seguinte, eu quero saber se aumentou o sinal ou diminuiu o sinal. Não tem mistério. Ah, mas o experimento foi o ninja que fez. Tudo bem. Mas no final eu só quero saber se aumenta ou se diminui, tá bom? Mas parece uma coisa tão microscópica, né? Analisar uma coisa muito em outro parâmetro, eu acho meio complicado escala, de visualizar isso. Então, a parece Rafaela que é uma agora... tecnologia de outro mundo. Até uma tecnologia bem antiga, para falar bem a verdade, mas, por exemplo, a Rafaela agora está fazendo experimentos com microscopia eletrônica, então você começa a trabalhar numa escala, né, de nanômetros, né, para ver ali a interação entre duas sinapses. E eu espero no futuro que a gente possa trabalhar com criomicroscopia, né, até mesmo com microscopia Raman, que é para ver basicamente a molécula. Então, por exemplo, com a criomicroscopia, é possível você ver o receptor na membrana. Então, o ideal é que a gente continue avançando e aprofundando para ter acesso a essas técnicas e aumentar o nosso entendimento sobre esses mecanismos, esses fenômenos, né? Só para deixar claro, quanto mais a gente entende o fenômeno, maior a possibilidade que nós temos de controlá-lo. Essa é a ideia, tá? Às vezes não é possível, mas quanto mais se sabe sobre, maior é o nosso controle sobre esses fenômenos. Raul, para fechar, querido, o que você achou do artigo? Achei um bom artigo, Mauro. Como sempre, o Bruno sempre escolhe bons artigos. É só isso mesmo. Elogio grátis aqui. Tudo bem. E aí, Francisco, o que você achou do artigo? Alguma dúvida, meu caro? Eu achei bem interessante, de certa forma bem complexo, igual a Lene comentou, por ser uma área bem nova para mim, mas bem interessante, bem feito. Então, pessoal, vou fechar então aqui por hoje, tá? Agradeço todo mundo aí a participação. E a gente se encontra então de novo semana que vem, tá certo? Até mais.